Sejamos sinceros, não só o Oriente Médio, mas o mundo inteiro seria um lugar muito melhor para se viver se nós estivéssemos livres de líderes tirânicos e sanguinários como o ditador israelense Benjamin Netanyahu, que faz qualquer coisa para se manter no poder e assim não ter que arcar com os crimes que cometeu contra a humanidade, contra seu próprio país e os vizinhos. E ele sabe muito bem disso, tanto o Benjamin sabe que ele insiste na velha retórica da fórmula de acusar os outros daquilo que ele faz como desculpa fácil para eliminar o conflito. Ou seja, agora a desculpa para acabar a guerra que ele começou seria eliminar o Ayatollah do Irã. Engraçado que, se a gente analisar corretamente, essa solução funciona muito mais para Israel do que para o Irã. E eu vou explicar para você. Antes eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe ao final do vídeo, salve o vídeo, que é bastante importante para a gente entender as diferenças entre o que acontece em Israel e o que acontece no Irã, para a gente ver como é o fato do Benjamin o problema e não o do Khomeini. Vamos lá. É nítido para qualquer um que entenda de geopolítica que o Benjamin Netanyahu, por ser um corrupto inveterado, sabe que no momento em que ele deixar o poder, ele terá que arcar com as consequências dos tribunais. E por isso, ele é facilmente manipulável por pressões internas de radicais que querem conflitos com todo mundo porque tem em busca de fanatismo religioso e outros interesses escusos escondidos atrás da religião, e mais principalmente interesses dos Estados Unidos, do Donald Trump, que está utilizando Benjamin Netanyahu para começar mais uma guerra por procuração, como aquela que eles mantêm lá na Ucrânia contra a Rússia, e agora eles querem manter aí contra o Irã. E por que Donald Trump utiliza Benjamin Netanyahu? Porque sabe que ele não tem saída, ele tem que servir igual um cachorrinho, tanto que ele vai, faz os ataques e foge para a Grécia. E por que Trump precisa dessas guerras por procuração? Simples, porque ele está trocando o pé pelas mãos o tempo todo, está gerando conflitos e um início de estopim de guerra civil dentro do próprio território americano, porque ele não consegue arcar com as promessas que fez. Atrair as indústrias de volta para os Estados Unidos, gerar emprego para lá, controlar a inflação e gerar um ambiente de prosperidade para o seu povo, e o povo já se tocou. E qual que é a articulação que os americanos sempre fazem quando estão à mercê, em especial os republicanos, quando estão assim acuados? Eles criam conflitos em outros lugares para desviar a atenção, mesmo que isso traga morte e miséria para milhões e milhões de pessoas. Mas como Benjamin Netanyahu não está nem aí, porque ele não tem para onde correr, porque no dia que ele deixar de ser primeiro-ministro, ele vai em cana, ele é obrigado a se sujeitar. Agora, se o Benjamin Netanyahu for eliminado da política ou da existência humana, outro líder israelense não tem essas mesmas amarras. E por mais que o Israel tenha inúmeros acordos com os Estados Unidos, esse novo líder, sob pressão popular, que não quer continuar em guerra, não quer continuar inclusive oprimindo a população palestina, utilizando métodos que nem o Adolfinho utilizava. Pois é, esse novo líder talvez não queira manter um conflito regional desnecessário que coloque em risco a vida de toda a sua população. Portanto, eliminar a cabeça da cobra Netanyahu seria muito mais eficiente. Ao contrário do que acontece no Irã, onde ele diz que tirar o Ali Khamenei resolveria todos os problemas. Quem fala isso não conhece como funciona o Islã e como funciona o pensamento oriental como um todo. Pois é, gente, a gente ocidentalizou a religião monoteísta que veio lá de Abraão, passou por Moisés, passou por Jesus, e ao ocidentalizar, ao passar aquele verniz grego do Aristóteles e companhia, sabe o que a gente acabou fazendo? Pois é, a gente contaminou com esse pensamento ocidental e não entende as raízes da verdadeira religião. E qual é essa raiz que está em Jesus Cristo, que está no profeta Mohammed, que está no Moisés, em todos eles, e que essas deturpações degeneraram? É que existe um só Deus e abaixo dele um só povo. Ou seja, ninguém embaixo de Deus é melhor que ninguém. Desta maneira, na mentalidade que funciona dentro do Islã, se alguém tirar a vida do Khomeini, como vai acontecer por obra de uma guerra ou por condições naturais em determinado momento,
basta o Irã colocar outro no lugar, porque homens são substituíveis, só Deus que não o é. Essa visão, inclusive, aconteceu quando o próprio profeta Mohammed fez sua passagem e começou uma disputa de quem assumiria o seu lugar. Quando o primeiro califa, Abu Bakr, um dos principais companheiros mais próximos do profeta, perguntou naquela assembleia: se vocês acreditam em Mohammed, Mohammed morreu, mas se vocês acreditam em Deus, Deus é eterno. E o pensamento do Islã é esse: Deus é eterno. Então você pode matar os comandantes, você pode matar o Ayatollah, você pode matar todos os califas, que Deus continuará existindo. Portanto, essa visão limitada de Benjamin Netanyahu, de que basta eliminar os líderes que vai mudar uma ideia, um pensamento, ela é bastante equivocada, até porque a Revolução Iraniana, que vive sendo satanizada aqui no Ocidente, ela já dura 46 anos, porque ela tem seus méritos. Mesmo com todos os bloqueios, todas as perseguições, por que o povo continua mantendo aquele regime? Ah, porque é uma ditadura? A gente já viu várias outras ditaduras ruírem, inclusive lá no Oriente Médio, com o veneno colocado por meio das redes sociais através das primaveras árabes. E eu não estou defendendo essas ditaduras, eu estou dizendo apenas que elas caíram e o que entrou era muito pior. Basta ver o que aconteceu com o Egito, basta ver o que aconteceu com a Líbia, que era um país que estava em plena prosperidade, levando prosperidade para todo o seu povo, um país que estava virando dando uma qualidade de vida de primeiro mundo para o seu povo, e depois que derrubaram o ditador Gaddafi, agora virou uma espécie de colônia dos Estados Unidos, onde o povo é sugado o tempo todo em seus recursos naturais essenciais. Portanto, gente, a gente não pode cair nessa conversa. Essa revolução pode ter coisas que a gente não concorda, como, por exemplo, as imposições e restrições sobre as mulheres, mas será que a gente aqui no Ocidente tem tanta moral para falar assim? A gente finge aqui que não tem restrições, mas as nossas mulheres vivem livres. A gente não tem liberdade nem pelo próprio corpo. Enquanto eu estou falando aqui, tá cheio de fanáticos religiosos querendo fazer militância sobre a mulher ter direito ou não de interromper uma gravidez. Eu estou mentindo? Aliás, nós, tanto no Brasil, em especial nos Estados Unidos, a violência de todas as maneiras possíveis contra mulheres e crianças, ela é mais do que tolerada, ela é quase que induzida. Isso é quase um teste de masculinidade para muitos homens agredir mulheres e subjugar mulheres, inclusive nos estados. Olha Brasil, olha Estados Unidos. O Brasil agora pelo menos tem uma legislação, mas sempre que você vai ver, as mulheres estão em segundo plano, ganhando menos, fazendo a mesma função, enfim. E a gente não tem moral nenhuma para ficar apontando o dedo para os outros, até porque somos campeões em feminicídio e outras formas de violência, coisa que lá no Islã a gente não encontra nessa proporção. Portanto, gente, se a gente quiser moldar o nosso modo de vida, que a gente sabe que não é o melhor do mundo, vivemos insatisfeitos, quais de nós podem dizer que são plenamente felizes e realizados com as regras do capitalismo? Então, como é que a gente pode querer servir de exemplos para os outros se a gente não está servindo de exemplo nem para a gente? Portanto, o fato concreto é que o mundo é sim melhor quando agressores e corruptos como Netanyahu saem fora do sistema e arcam com seus crimes, como vai acontecer aqui no Brasil com Jair Bolsonaro, um sujeito despótico e mau caráter que com suas mentiras induziu 700 mil brasileiros à morte certa num vírus mortal que estava espalhado por aí, e ele incentivou as pessoas, por ignorância, a saírem, se contaminarem e a espalhar a doença para dentro de suas casas, para dentro de seus ambientes de trabalho. Portanto, abra o olho com essa gente sempre. Todo sujeito que usa a morte como desculpa para resolver problemas é gente da pior espécie. E você, o que pensa a respeito? Deixa aqui seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar. Não esquece de deixar seu like, salve esse vídeo e vamos juntos continuar trabalhando por um mundo melhor, mais próspero, e não vamos deixar gente como Netanyahu, como Donald Trump e Elon Musk regredir o mundo a uma espécie de neofeudalismo, que é esse hoje o grande movimento que está acontecendo no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Esses ricos todos pressionando em volta dos Tarcísios da vida, nada mais é que um movimento de querer criar uma espécie de neofeudalismo, onde todos nós viraríamos servos dos super ricos. E a gente não vai aceitar não, porque a humanidade anda para frente e não de marcha ré.